Olá, nono ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português, tá? Nós paramos no módulo 2, na página 53. Então vamos lá. Nós estamos estudando as orações subordinadas adjetivas, tá? Essas orações, elas têm duas funções. Ou ela vai restringir, limitar, tá, uma informação da oração principal, quando ela é restritiva, ou ela vai acrescentar uma informação em relação à oração principal, quando ela é explicativa, ok? Então vamos lá, ó. Leia a manchete a seguir e responda às questões. Saiba os lugares onde mais choveu em Pernambuco nas 24 horas. Qual pronome relativo foi usado nessa manchete? O pronome relativo onde, tá? Esse pronome relativo é empregado para substituir qual termo da manchete? Saiba os lugares. Aí poderia haver uma repetição, onde mais choveu em Pernambuco, né, lugares onde mais choveu em Pernambuco. Então eu tiro e resgato esse termo lugares. O que o termo substituído pelo pronome relativo indica? Lugar concreto ou uma situação? Um lugar concreto, tá? Leia e analise também estas frases. Ele foi ao parque com o primo de Júlia, que é estudante de artes cênicas. Marta conheceu a irmã de Túlio, a qual vai lhe apresentar a cidade. Qual dessas frases não apresenta ambiguidade, não tem um duplo sentido? É a frase B, tá? Porque na frase A ambiguidade em relação a quem é o estudante de artes cênicas. Você não sabe se ele foi ao parque com o primo de Júlia, que é estudante de arte cênica, o primo ou a Júlia, tá? Porque o pronome relativo que não especifica a que termo se refere a segunda oração, o que gera ambiguidade. Não se sabe quem é o estudante de artes cênicas, se Júlia ou o primo dela, ok? Deixa eu dar uma diminuída aqui. Vamos lá. Página 54. Agora foi. Reescreva a frase ambígua, eliminando a ambiguidade. Então, eu vou colocar como estudante de artes cênicas ou a Júlia, tá? Ou o primo dela. Então, vamos lá. Eu posso colocar assim: ele foi ao parque com o primo de Júlia, o qual é o estudante de artes cênicas. Ele foi ao parque com o primo de Júlia, a qual é estudante de artes cênicas, tá? Leia a seguir uma página do Diário de Julieta, personagem do cartunista Ziraldo. 5 de maio. Honesto diário, você nem imagina o que eu descobri. O Nando gosta da Irene, que gosta da Ana Lúcia, que gosta do Gui.
que gosta da Lelê, que gosta do Yuri, que gosta da Mariska, que gosta do Renato, que não gosta de ninguém. Sinceramente, você acha que eu sou muito fofoqueira? Tá parecendo o poema Quadrilha do Carlos Drummond de Andrade, que onde o eu lírico, né, conta essa história, que um gosta do outro, que gosta do outro, e no final ninguém fica com ninguém. Julieta terminou sua página de diário com uma pergunta. Em sua opinião, se o diário pudesse falar, o que ele responderia? É, com certeza, né? Porque ela sabe da vida de todo mundo, quem gosta de quem. Para revelar os segredos amorosos de seus amigos, Julieta empregou orações subordinadas adjetivas. Identifique-as, perdão, e escreva-as. Então são essas, ó, que gosta de Ana Lúcia, que gosta de Gui, que gosta de Lelê, que gosta do Yuri, que gosta da Mariska, que gosta do Renato, que não gosta de ninguém, tá? Aponte cada um dos termos retomados pelos pronomes relativos. Então é isso aqui, ó. Vamos lá. O Nando gosta da Irene, que gosta da Ana Lúcia. Então tá resgatando o termo Nando gosta da Ana Lúcia, tá? Então sempre vai retomar um termo anterior, tá bom? Como são classificadas essas orações? Como essas orações estão explicando, tá? Então, são orações subordinadas adjetivas e explicativas, porque ampliam o sentido do seu antecedente, tá? E eu gostaria de chamar atenção, ó, para as vírgulas, tá? Então, se a adjetiva tem vírgula, ela é explicativa, tá bom? Agora a gente vai passar um pouquinho porque nós vamos conhecer as orações subordinadas adverbiais, tá? Nós vamos à página aqui, ó, 75. Aqui, orações subordinadas adverbiais, tá? Então vamos lá, ó. As orações subordinadas adverbiais exercem as mesmas funções de adjuntos adverbiais em relação à oração principal, iniciando-se por conjunções ou locuções conjuntivas subordinativas. A oração subordinada adverbial pode expressar uma circunstância de tempo, causa, concessão, proporção, comparação, finalidade, conformidade, condição ou consequência, tá? Então, uma dica, nós acabamos de ler ali, é justamente isso. Essas orações subordinadas, elas são iniciadas por conjunções que vão estabelecer essas circunstâncias, tá? Então a gente vai ver direitinho, vai ver cada conjunção que aparecem nessas orações. Releia a seguir o parágrafo de um trecho do verbete da enciclopédia da leitura 1. Depois responda as questões. Entre os séculos 17 e 18, algumas pessoas começaram a pensar que todo mundo tinha alguns direitos, e entre eles o direito de participar do governo. Nas colônias britânicas da América do Norte, os colonos sentiam que o rei não lhes permitia ter participação no governo. Eles lutaram para ganhar a liberdade. Quando ganharam a guerra, estabeleceram os Estados Unidos como uma república. O mesmo aconteceu na França logo depois, por ocasião da Revolução Francesa, que depois o rei instaurou a república. A expressão entre os séculos 17 e 18 apresenta uma circunstância de tempo, tá? Esse termo pode ser classificado sintaticamente como adjunto adverbial, pois acrescenta a essa oração uma circunstância de tempo, tá? Agora observe o período a seguir. Quando ganharam a guerra, estabeleceram os Estados Unidos como uma república. Divida esse período em oração principal e oração subordinada. A oração subordinada sempre será a oração que tem a conjunção, tá? Então vamos lá. Qual vai ser a minha oração principal? Estabeleceram os Estados Unidos como uma república.
E a minha oração subordinada, ela é: "Quando ganharam a guerra". Então a gente fala que a oração subordinada, nesse caso aí, veio anteposta à oração principal. O que significa isso? Que ela veio antes da oração principal, tá? Assinale a frase de sentido que equivale a esse período. Naquele momento, estabeleceram os Estados Unidos como uma república. Eu posso substituir o quando por naquele momento e vai continuar acrescentando a mesma circunstância, tá? Então, aqui nós vamos ver a classificação das orações subordinadas adverbiais. Ela é temporal quando ela indica tempo, tá? Então foi quando a gente viu aqui, ó, quando ganharam a guerra, minha oração subordinada é adverbial temporal, tá? Outras conjunções que iniciam essas orações subordinadas adverbiais, ó, o quando, o enquanto, logo que, sempre que, assim que, antes que, depois que, desde que, tá? Aqui, ela pode ser causal quando ela indicar a causa, um motivo, tá? Os franceses passaram a participar do governo porque a república foi instaurada. Então, essa é a causa, tá? Uma conjunção muito utilizada é o porquê. Ué, professora, mas tem o porquê lá na coordenativa. Sim, mas nesse caso aqui a oração é subordinada, ela não tem um sentido completo, tá? Então ela vai indicar causa. Então pode usar também, ó, o como, o pois, o já que, uma vez que, visto que e o porquanto, tá? Ela é concessiva quando ela estabelece uma relação de concessão, tá? Uma ideia contrária. Embora o governo seja democrático, o povo não participa de todas as decisões. Se é democrático, o povo deveria participar de todas as decisões, tá? Então, uma conjunção muito utilizada é o embora. Então, a gente classifica essa oração subordinada como adverbial concessiva, tá? Eu tenho embora, o ainda que, o mesmo que, tá bom? Se bem que, por mais que, não obstante. Elas trazem consigo a ideia de apesar de. Se eu conseguir substituir, então vai ser uma concessiva, tá? E a proporcional? Indica mesmo uma ideia de proporção, tá? Então eu tenho aqui, ó, muitos países se tornaram as repúblicas à medida que o tempo foi passando. Então minha oração subordinada é à medida que o tempo foi passando, tá? E ela é iniciada pela locução conjuntiva à medida que, tá? As locuções conjuntivas normalmente utilizadas em orações como essas são: eu tenho a medida que é muito utilizada, eu tenho também a proporção que, quanto mais, quanto menos, tanto mais, tanto menos, e, como nós vimos, a medida que, tá? E a comparativa vai relacionar uma comparação com a oração principal, tá? Vai estabelecer uma relação de comparação. O rei tinha mais participação no governo que os colonos, tá? Em alguns contextos, o verbo ou algum elemento que foi expresso na oração principal pode aparecer omitido na oração subordinada, tá? O rei tinha mais participação no governo do que os colonos tinham. Então, a gente vê que está fazendo uma comparação. Outra conjunção muito comum é o como, tá? O que, o assim como, o tanto quanto, né? O como, o mais que, o menos que, tá? Eu tenho também a final, que vai indicar a finalidade.
Então, eu tenho a oração principal: "Eles lutaram a fim de que ganhassem a liberdade", tá. Esse "a fim de que" é uma locução conjuntiva final. Eu tenho também o "para quê", que indica de mais finalidade, ok? Eu tenho ainda a oração conformativa, tá? Que apresenta uma ideia de concordância, de conformidade em relação à oração principal, tá? Os governantes foram escolhidos conforme votou a população. Então, esse conforme indica muito, é uma conjunção conformativa, tá? Outras conjunções, consoante, segundo, o como, no sentido de conforme, tá? Nós temos também a condicional, que nós já vimos, tá? Indica uma condição. Uma conjunção muito conhecida condicional é o "se", né? Se defendermos a democracia, teremos um futuro melhor. Aquela conjunção que a gente brinca que é da mãe, tá? E por fim, a consecutiva, que apresenta um resultado, um efeito, uma consequência de algo que foi expresso na oração principal, tá? Então, quando eu uso tanto que tal, que tamanho, que tão, ok? Então é isso, ó. Aqui eu tenho alguns exemplos dessas orações. Se não for assim, não é democracia. Isso só é possível porque todos participaram de sua elaboração. No trecho A, eu tenho uma condição, se não for assim, tá? E no B eu tenho porquê aqui, ó, porque todos participaram de sua elaboração. Quando eu tenho porquê, é causa, tá? Então a letra A indica condição e a letra B causa, tá? E como eu classifico essas orações? A letra A é uma condicional e a letra B é uma causal, ok? Ó, então vou deixar como sugestão de atividade a página 80, tá? Irei corrigir essa página e farei uma revisão na próxima aula, ok? Agradeço pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.